grande pergunta é o que fazer num tempo desse. E hoje, nessa escola bíblica dominical, eu gostaria de tratar com você do assunto que está no livro do profeta Joel. O profeta Joel, num tempo de grande crise nacional, onde a sua terra foi assolada, da parte de Deus, ele convoca o povo, a nação, para um tempo de oração, de jejum e de volta para Deus. Eu gostaria então de ler esse texto com você. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, ou ligue aí o seu aplicativo no texto bíblico, e acompanhe comigo essa leitura do capítulo 2 de Joel, dos versos 12 ao 17. Depois disso, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, para nós considerarmos esta passagem. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A crise que Joel está enfrentando em Judá, talvez seja uma crise muito mais grave, muito mais ampla, muito mais profunda, do que a crise que o Brasil está enfrentando. E eu gostaria de dizer a você quais eram os aspectos dessa crise que Joel descreve no seu livro. Primeiramente, é um problema de uma nação na época absolutamente agropastoril, que dependia dos produtos do campo, seja na área da agricultura, seja na área da pecuária, para a sua sobrevivência. E naquele tempo, versículo 4 do capítulo 1, retrata para nós uma praga de gafanhotos, bandos de gafanhotos, que vieram e que devastaram completamente a agricultura. Está escrito no versículo 4 do capítulo 1, que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você sabe que o gafanhoto, onde passa, deixa devastação. Ele come e defeca ao mesmo tempo. Quando ele chega, é uma nuvem escura. Quando ele vai embora, fica para trás uma terrível devastação. Aquele país, aquela nação, povo de Judá, estava enfrentando esta grande, terrível crise de uma invasão de insetos, de uma invasão de gafanhotos. Mas em segundo lugar, você nota comigo no versículo 10 do capítulo 1, que o resultado disso está escrito assim: o campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, e as olivas se murcharam.
Em outras palavras, as fontes de riqueza, de onde brotava o sustento do povo e o progresso da nação, entra em colapso. A agricultura está fadada à falência e ao fracasso. Ele ainda descreve isso com letras e com cores mais fortes no capítulo 1, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Então Joel está descrevendo uma crise no seu país de provisão, como não havia naquela época, como hoje, este mercado mundial, essa transação comercial entre nações de uma maneira tão plena como temos hoje. Significa que se o campo não produz, as cidades não são abastecidas. E se o campo não produz e as cidades não são abastecidas, o que vem como consequência é a miséria, é a pobreza, é a fome, é a morte. Mas olha agora comigo, por gentileza, o que ele vai descrever ainda nesse cenário, no versículo 17, do capítulo 1. Ele diz assim: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Então é uma colheita fracassada, é um investimento que não teve retorno, é a pessoa que apostou na possibilidade de uma colheita e ela não veio, é a crise mostrando a sua carranca. Mas notem comigo ainda, por gentileza, o que ele vai descrever no versículo 18, porque até aqui vimos a devastação na agricultura e na pecuária, como é que estava? O verso 18 diz assim: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Em outras palavras, a provisão acabou, as fontes de riqueza secaram, a nação está rendida ao colapso financeiro, e Joel está contemplando todo esse cenário. Os gafanhotos, a seca, o fogo, botando em colapso completo toda a estrutura econômica do seu país. Mas se você avançar comigo para o capítulo 2, dos versos 1 a 11, ele retrata um outro problema, talvez mais grave, que é uma amarga e terrível invasão militar, irresistível, de soldados invasores que não respeitam ninguém e que ninguém os detém. Então a nação está vivendo um momento de crise interna e crise externa, de pobreza interna e de um ataque militar externo que vai completamente botar a nação de cócoras diante da crise. Pois bem, nós estamos vivendo uma crise medonha, uma crise de saúde pública, uma crise financeira, uma crise em que não só o Brasil, mas outras nações estão perplexas, aturdidas, porque todo o planejamento financeiro virou água. A possibilidade de crescimento acabou, se fala em saldo negativo por todo lado. Alguns dizem, é um ano economicamente perdido. O que fazer numa crise dessa? Em que os governos estão aflitos, em que os empresários estão quebrando, em que os comerciantes estão desesperados, em que os trabalhadores estão perdendo em massa o seu emprego. O que fazer numa crise dessa? A crise que atinge a nação brasileira de cheio, a crise que já atingiu nações mais ricas que o Brasil e estão levando essas nações a um momento de pânico. O que fazer numa situação dessa? Note comigo
No capítulo 1, versículo 14, qual é a ordenança numa situação dessa? E da parte de Deus, Joel diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que Joel está propondo para nós é que há momentos em que o homem não tem a solução, por mais rico, por mais poderoso, por mais culto, por mais informado que seja. Parece-nos que este é o cenário. As nações mais ricas, as nações mais tecnológicas, as nações onde o saber humano está alcançando as alturas excelsas. Apesar de tudo isso, a crise está aí e os homens não têm a solução imediata e eficaz nas suas próprias mãos. O que fazer? A ordem da Escritura é reunir todo mundo, é promulgar um santo jejum, é convocar uma assembleia solene, é congregar os anciãos, os líderes, todos os moradores da terra, e aqui está conclamando todo o povo de Judá, para a casa de Deus, para voltar-se para Deus. Não é um espaço físico apenas, é voltar-se para Deus, é buscar em Deus a saída. Olha comigo o versículo 19, versículo 18, por gentileza. Aliás, versículo 19, olha aí a postura do profeta diante disso. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Na hora da crise mais aguda, agônica, endêmica e sistêmica, não há outra coisa a fazer a não ser clamar a Deus. Pois bem, eu estou levantando todo esse pano de fundo com você, para entrar agora no texto que nós lemos, para meditarmos nele. Então, peço a você que observe comigo, que numa situação como essa de crise nacional, é preciso que o povo de Deus busque a Deus, mas buscar como? Se volte para Deus, mas voltar-se como? E esse texto vai nos dar algumas orientações. Primeiro, uma volta para Deus, para um relacionamento pessoal com Ele. Olha o verso 12 comigo. Ainda assim, agora capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. O Brasil é um país extremamente religioso. Faz parte da nossa cultura, desde as nossas origens. Porém, o que falta ao Brasil não é religiosidade. O que falta ao Brasil não são templos religiosos. O que falta ao Brasil não são expressões religiosas. O que falta ao Brasil é uma volta para uma relação pessoal com o Deus vivo e todo-poderoso. É uma relação não institucional com a religião, é uma volta particular, pessoal, intransferível com Deus. Não é uma questão de bandeira religiosa, é uma questão de uma relação com o próprio Deus, uma relação pessoal com Ele, de per si, cada um tendo um relacionamento pessoal com Ele. Por isso o texto está dizendo, voltai-vos para mim, convertei-vos a mim. Não é uma questão de ser religioso apenas, é uma questão de conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Essa volta, em segundo lugar, não é apenas uma volta pessoal, mas também uma volta com profundidade. Note comigo o verso 2, quando diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é uma questão de ritual. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, solenemente convocada pelo presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, reverendo Roberto Brasileiro, está jejuando, outras denominações também fazendo o mesmo. Mas é possível que as pessoas, uns zombem, outros escarneçam, outros desvirtuem, outros critiquem, ou outros façam apenas de uma forma
epidérmica, superficial ou ritual, ou apenas um mero religiosismo. Mas o texto está nos mostrando que essa volta para Deus precisa ser profunda, de todo o coração. Deus não se impressiona com os nossos gestos, Deus não se impressiona com os nossos rituais. Deus quer que você e eu nos voltemos para Ele de forma profunda, e o que o texto diz é de todo o coração. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita você estar voltando para Ele, voltando ao mesmo tempo para os ídolos, ou para outros interesses, ou para outras propostas. É voltar-se para Ele, e para Ele de todo o coração. Em terceiro lugar, essa volta precisa ser uma volta com diligência, porque note você o versículo 12 ainda, e isso com jejuns. Há muitas pessoas que não entendem bem o que significa jejum. É uma disciplina espiritual tão importante, que tem sido esquecida nos nossos dias. Quando você jejua, você não está fazendo sacrifício, você não está fazendo penitência, você não está fazendo regime para emagrecer, você não está se autoflagelando. O jejum é quando você se abstém daquilo que é bom para aquilo que é melhor. Porque a Bíblia diz que você come para a glória de Deus, você bebe para a glória de Deus, e você jejua para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ensinou: quer pois comais, quer pois bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas se você come para a glória de Deus, se você bebe para a glória de Deus, se você jejua para a glória de Deus, qual é a diferença entre você comer e jejuar? É que quando você come, você se alimenta do pão da terra. Quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. Quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu, que é o pão da terra. Mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. É nesse momento que é tão importante perceber que tantas vezes nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra, que já perdemos o apetite pelo pão do céu. É por isso que jejum é fome de Deus. É por isso que quando você está jejuando por uma causa, é porque você tem pressa, você tem urgência, e esse é o texto. Você deve se voltar para Deus de todo o coração e com jejuns. E eu espero que você que está nos assistindo neste momento possa humilhar o seu coração na presença de Deus, que você possa se humilhar na presença de Deus e rogar pela sua vida, e rogar pela sua família, e rogar pela sua igreja, e rogar pela sua denominação, e rogar pela nossa pátria, e rogar pelas nações do mundo. Mas ainda, em quarto lugar, essa volta é também uma volta com quebrantamento, porque o texto diz ainda no verso 12: convertei-vos a mim com choro e com pranto. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Não pelas consequências dele, mas porque você percebeu que o seu pecado entristeceu o Espírito Santo, afastou você da comunhão com Deus e privou você da alegria da salvação. Se haveremos de nos voltar para Deus, Deus espera de nós quebrantamento, choro, pranto. Temos chorado tantas vezes por outros motivos. Mas Deus espera que o seu povo se volte para Ele, de tal forma que esse quebrantamento seja demonstrado através de choro e pranto. Mas perceba comigo que esta volta para Deus tem que ser uma volta urgente, porque o verso 12 começa assim: ainda assim agora mesmo. Quando você entende o contexto, que a nação está assolada,
no seu aspecto primário de economia, que é a agricultura e a pecuária, que o campo não produz, que a semente morre mirrada no vento da terra, porque o fogo passou, a seca chegou, o gafanhoto devorou, e o povo está completamente à mercê de um exército que ataca e ninguém pode detê-lo. É diante de uma emergência dessa, de uma crise dessa, é que o profeta diz: ainda assim, agora mesmo, apesar da crise mostrar a sua carranca, apesar de você olhar para o lado e não ver saída em parte alguma, parece que todas as portas estão fechadas, parece que a crise vai prevalecer, ainda assim, agora mesmo, volte-se para Deus. Mas notem ainda, em quinto lugar, que esta volta para Deus é também uma volta sincera. O verso 13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, é que Ele não aceita uma espiritualidade teatral, cênica. O que Ele está dizendo é que eu não posso fazer da vida um palco, um picadeiro, onde eu retrato para as pessoas uma espiritualidade bonita, e rasgo as vestes, e choro, e jejuo, mas nada disso está acontecendo de verdade ali dentro do coração. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Deus quer a verdade no íntimo. Deus quer corações rasgados. Deus quer uma volta para Ele urgente, pessoal, profunda, diligente, com choro, e mais do que isso, sincera. Diante desse fato, o profeta dá um encorajamento para as pessoas buscarem a Deus. Vejam vocês comigo, por gentileza, no versículo 13, quando diz: porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. Gostaria de trazer à sua memória esclarecida o que aconteceu em Nínive, uma cidade cuja maldade estava já com seu cálice transbordando. E Deus enviou Jonas àquela cidade, para clamar contra ela. E diz a Escritura que mesmo Jonas, tendo pregado sem disposição de pregar, e mesmo tendo pregado, aguardando a sentença e o juízo e a condenação daquela grande cidade, diz a Bíblia que do rei aos animais, todos jejuaram, cobrindo-se de pano de saco e cinza. Até mesmo um rei ímpio, até mesmo um povo pagão, um povo idólatra, diante da mensagem de Deus, da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, da operação de Deus, todos jejuaram. E diz a Bíblia que Deus suspendeu o juízo e trouxe salvação para aquela cidade. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Aliás, o profeta Jonas pontuou isso: Senhor, eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo, o Senhor ia ter misericórdia desse povo. É muito importante você entender também que o Brasil tem ofendido a Deus como nação, tem trocado Deus por ídolos vãos, tem se prostrado diante de imagens de escultura que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não sai som da sua garganta. O nome de Deus tem sido escarnecido e zombado nesta nação, por todos os lados, por todos os cantos, em todos os setores da sociedade. Mas se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Deus, se nós nos humilharmos na presença de Deus, Ele é misericordioso e rico em perdoar, e tem prazer na benignidade. É um encorajamento que você e eu temos para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Mas esse texto ainda nos mostra quem é que deve buscar ao Senhor.
Eu conclamo você para observar comigo o que está nos versos 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Essa é a convocação geral. Mas agora no verso 16 ele começa a particularizar essa convocação para um jejum nacional. Primeiro, diz: congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos. É curioso que o primeiro grupo nominado particular são os anciãos, são os líderes, e os líderes precisam puxar essa fila, os líderes precisam estar na vanguarda, na linha de frente, para buscar a Deus. O povo precisa olhar para a sua liderança e ver que a sua liderança está com o coração quebrantado, está clamando a Deus, está jejuando, está orando, está pedindo para Deus poupar o seu povo. Notem mais, no versículo 16, ele está ordenando reunir os filhinhos e os que mamam. É curioso que as crianças e as mais tenras não são deixadas de fora nesse ajuntamento solene para buscar a Deus. Mas mais, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Em outras palavras, mesmo aquela data ou aquele momento tão importante, tão feliz, que um jovem, que uma moça espera do casamento, das núpcias, não deva merecer prioridade no que tange a buscar a Deus no tempo de crise. Então o noivo sai, a noiva sai do seu aposento, da sua recâmara, para juntar-se a essa assembleia solene, para buscar a Deus. É uma questão de urgência, e todos precisam buscar. Agora chama a sua atenção para o verso 17, porque no verso 17 tem uma convocação muito especial, e essa convocação é para os sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam do templo, os sacerdotes cuidavam dos sacrifícios, os sacerdotes tinham um compromisso de ensinar a lei ao povo e também de interceder pelo povo. E está escrito no verso 17 assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Eu quero conclamar você, colega pastor, você missionário, você seminarista, você evangelista, você a quem Deus chamou para o sagrado ministério da palavra, você que tem o compromisso de ensinar as Escrituras para o seu povo. Deus está nos conclamando a chorar na presença dEle, a chorar em oração a Ele, para que o próprio Deus poupe o seu povo e o livre de opróbrio, de vergonha. Que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, que ela se volte para Deus, que ela se arrependa dos seus desvios, que ela se arrependa do seu afastamento da fidelidade às Escrituras, que ela se arrependa dos seus devaneios atrás de sincretismo religioso e de tantas novidades do mercado da fé, que ela se volte para Deus e para a sua palavra, para que esses líderes chorem diante de Deus, clamando: Senhor, poupa o teu povo. A pergunta é: o que aconteceu depois dessa convocação solene, desse ajuntamento solene, desse santo jejum? O versículo 18 começa a nos responder: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Bendito seja Deus, porque Ele escuta a oração, porque Ele responde a oração, porque Ele age poderosa e extraordinariamente para livrar o seu povo. E eu chamo a sua atenção para os aspectos deste livramento. Primeiro, diante de um país arrasado economicamente,
Está escrito no verso 19: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus restaura a vida econômica da nação. Segundo lugar, para uma nação que estava sendo invadida militarmente, olha comigo o versículo 20: mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Deus livra o povo de uma invasão militar. Para uma nação que estava assolada pela seca, o fogo, a seca, a terra sem umidade, não conseguia fazer com que a semente brotasse. Olha comigo o versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôde. Deus vai restaurando exatamente todas as áreas que estavam em crise na nação. Mas ainda, veja comigo o versículo 25. Para uma nação pobre, assolada, onde havia fome, onde havia choro, onde as pessoas não tinham mantimento, onde a casa de Deus estava desamparada, onde os animais estavam morrendo no campo. Olha comigo o versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E aí você começa a perceber que, como o pastor Arival pregou agora há pouco, a crise não é fortuita, não é o diabo que mandou a crise, nem os homens que geraram a crise. A crise foi um ato de disciplina de Deus ao seu povo. E quando Deus vê o seu povo se humilhando, se arrependendo e se voltando para Ele, o próprio Deus suspende o juízo e então aplica a sua misericórdia restauradora, e Deus restitui ao povo tudo aquilo que foi tomado e destruído pelos gafanhotos, que devastaram a agricultura e a pecuária daquele tempo. Mas a coisa mais importante de todas, não eram coisas materiais. Coisas materiais, como muito bem as nossas autoridades têm dito, a exaustão nos meios de comunicação de massa deste país. Você perde e você conquista outra vez. A maior necessidade da nossa nação é da presença de Deus. E olha comigo, por favor, o versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. A maior necessidade sua e minha, a maior necessidade da igreja evangélica desta nação, é reconhecer a necessidade da presença de Deus. Porque quando Deus está presente, há cura, há perdão, há restauração, há renovo, e não tem mais opróbrio e nem vergonha. Mas eu quero concluir esta fala, esta mensagem com você, levando você agora ao capítulo 2, verso 28. Porque está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui Joel é chamado de o profeta do Pentecoste, ou o profeta do avivamento. Esta profecia de Joel, que vai se cumprir no dia de Pentecostes, quando aqueles 120 discípulos estavam no cenáculo orando unanimemente, perseverantemente, durante 10 dias, e de repente os céus se fendem, e o Espírito Santo é derramado,
em línguas como de fogo, como que um impetuoso vento sopra sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E diz a Bíblia que ali então Pedro se levanta no poder do Espírito Santo e prega um sermão cristocêntrico, falando da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, do senhorio de Cristo. E de repente o apelo não brota do pregador para o seu auditório, mas do auditório para o pregador, quando o povo disse: o que faremos diante disso? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então a remissão dos vossos pecados. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora preste atenção em duas coisas. Primeiro, Joel diz assim: e acontecerá depois. Ele não disse, e acontecerá antes. E acontecerá depois. Depois de quê? Depois de quê? Depois que o povo de Deus, reconhecendo a sua crise, se volta para Deus, se converte, retorna para Deus. De que maneira? De forma pessoal, profunda, com quebrantamento, com diligência, com sinceridade. Depois que os líderes, depois que as crianças, que os jovens, que os sacerdotes, todos se unem para buscar a Deus, se arrependerem. Depois que Deus restaura a nossa sorte, então Ele promete trazer um poderoso avivamento espiritual. Esta profecia cumpriu-se no Pentecoste e ela pode ainda acontecer hoje, porque esta promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Temos base aqui, à luz de Atos dos Apóstolos, que remete a esta passagem, para aguardarmos um grande avivamento depois dessa crise, se nós nos voltarmos para o nosso Deus. Porque a crise pode endurecer as pessoas também. Aqueles que são ímpios, eles virarão as costas para Deus. Diz Apocalipse que vem o sofrimento, vem a angústia, vem a dor, vem todo tipo de prova, e as pessoas se endurecem ainda mais. O mesmo sol que endurece o barro, entretanto, amolece a cera. E eu espero que você seja cera diante do sol da justiça, e você se derreta na presença de Deus, para que nós aguardemos de Deus um tempo de refrigério, um derramamento do Espírito, um poderoso reavivamento espiritual, para restaurar a igreja de Deus na nossa nação. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor mesmo incline o nosso coração para Ele, para que nós nesta crise voltemos os olhos para Deus, de onde vem o nosso socorro, a nossa cura e a nossa restauração. Nós vamos orar ao Senhor. Onde você está? Ore comigo. Clame ao Senhor, por misericórdia, por socorro e por sua soberana intervenção. Deus, nós te adoramos porque a tua palavra é a verdade. E ela está retratando para nós um episódio ocorrido há mais de 2 milênios, mas que lança luz sobre esta crise avassaladora que atinge a nação brasileira e outras nações do planeta Terra. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem compaixão de nós. Poupa o teu povo. Estenda a tua mão, primeiramente produzindo, Deus, arrependimento, profundo, sincero, que a tua igreja se volte para ti, de todo o seu coração, que nós nos humilhemos debaixo da tua poderosa mão, que pecados sejam abandonados, que vida mundana seja abandonada, que a infidelidade seja abandonada,
e que o nosso coração seja totalmente teu. Restaura a nossa sorte, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Renova o nosso coração na tua presença. Santifica o teu povo. Reaviva a tua igreja. Levanta a tua igreja, Senhor. E sara, rogamos-te, a nossa nação. Assim te oramos, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Mechanical shadow, the neon whisper, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections never Stay in the silence we keep, floating like a star. No matter where you are, eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mysteries so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Mystic dreams.